Olá, sejam bem-vindos, bem-vindas ao canal Consciência Espiritual. O meu nome é Wellison e no vídeo de hoje eu quero falar sobre uma parte da espiritualidade que quase ninguém gosta de tocar. Não porque seja proibida, mas porque é desconfortável. Uma parte que não aparece nesses discursos bonitos que você vê por aí, nas frases motivacionais ou nos vídeos que te prometem luz o tempo todo. E para essa conversa, eu escolhi um arcano do tarô que muita gente teme e que quase ninguém entende de verdade, que é o arcano do diabo. E eu já quero deixar algo claro desde o começo. O diabo no tarô, ele não fala de demônio externo e nem de algo vindo para te destruir. Ele fala de algo muito mais próximo e muito mais perigoso. Ele fala de apego, de ilusão e de prisões internas que a gente aprende a chamar de normal. E a parte obscura da espiritualidade, ela começa quando ela deixa de libertar e ela passa a te aprisionar, ela passa a te prender. E muita gente entra na espiritualidade buscando liberdade, liberdade emocional, liberdade interna, sentido para a vida. Porém, no caminho, sem perceber, troca uma prisão pela outra. Só que agora a prisão ela tem um nome bonito, né? Ela tem um discurso elevado e uma aparência de luz. E o diabo no tarô, ele mostra exatamente isso. Ele mostra pessoas acorrentadas, então se você foca aqui, você consegue ver pessoas acorrentadas, mas com correntes frouxas, né? Correntes que poderiam ser tiradas se a pessoa quisesse. Isso é muito simbólico. Não é sobre alguém te aprisionando, é sobre você. Você se acostumando com aquilo que te limita. E na espiritualidade, isso aparece de várias formas. A pessoa ela se torna dependente de rituais, de previsões, de líderes e de respostas externas. Não confia mais na própria percepção, na própria intuição. Fé que te tira da autonomia não é fé, é dependência. Outro ponto que o diabo ele revela é o ego espiritual. Isso é mais comum do que parece, viu? A pessoa ela aprende alguns conceitos, vive algumas experiências, sente algo diferente e passa a se identificar com aquela ideia de estar desperta. E a espiritualidade, ela vira identidade, não um caminho. E tem um vídeo que eu falo exatamente sobre despertar espiritual e seria bastante interessante você já dar uma analisada, porque vai fazer muito sentido com o que a gente está falando aqui. Com isso, ela começa a definir como mais consciente, no caso, a pessoa, né? Ela se sente mais evoluída, mais espiritual do que as outras. E sem perceber, ela se afasta da própria humanidade, da própria humildade, da própria essência como pessoa. Ela julga, ela se isola, se endurece e acha que está acima das outras pessoas, quando na verdade ela está presa. E o diabo, ele não fala de maldade. O diabo, ele fala de apego à própria imagem. E existe também a ilusão do poder espiritual, né? Achar que porque algo funciona, que é correto, acha que o resultado justifica tudo. E o diabo, né? Agora eu coloquei o diabo certo aqui, que eu tinha colocado do lado ao contrário. O diabo, ele lembra que nem tudo que dá poder, ele te traz consciência. E nem tudo que funciona te faz bem. E tem gente que aprende a manipular energia, manipular emoções, discurso, mas não aprende a lidar consigo mesmo. Aprende a influenciar fora
mas não aprende a organizar o que está dentro, né? Isso é muito, muito difícil mesmo. E isso cobra um preço, né? E isso tem um preço. E, e é sempre um preço muito alto a se pagar. E outro ponto de vista, né? Outro ponto obscuro que o diabo ele mostra é o conforto da própria prisão. E tem pessoas que já perceberam que algo está errado e sentem que a espiritualidade que elas vivem não está libertando, mas elas mesmo assim continuam confortáveis, porque quando você está nessa prisão, te dá a sensação de pertencimento, de controle, de identidade, mas não é isso, gente. O diabo, ele representa esse pacto silencioso, não com entidades externas, Beelzebub, o próprio diabo, né, outras entidades que não cabe a gente trazer aqui no vídeo. O diabo, ele representa esse pacto silencioso e mas ele mostra o próprio medo de mudança, medo de sair do conhecido, medo de perder o personagem espiritual que construiu. Então a pessoa, quando ela se aprisiona dentro desse diabo, ela começa a se sentir, né, confortável e não sabe o perigo que está correndo. E essa é a parte obscura da espiritualidade. Não errar, é perceber e escolher não mudar. O diabo também, ele fala de espiritualidade usada como fuga, fugir da vida real, das responsabilidades, dos conflitos, das dores que precisam ser encaradas. E a pessoa fala de energia, mas ela evita, né, conversa difícil. Eu aposto que você conhece alguém assim. E fala de amor, mas não coloca limites, fala de luz, mas não sustenta o compromisso. Espiritualidade que te tira do mundo não é elevação, é escapismo, né? É puro escapismo. E aqui entra algo muito importante. O diabo, ele não julga, o diabo, ele não revela, ele mostra onde você está preso e se pergunta em silêncio se você realmente quer se libertar ou se prefere continuar como está. E esse é o lado obscuro da espiritualidade, porque a libertação, ela exige responsabilidade, ela exige abrir mão de certas vantagens de aprisionamento, ela exige parar de culpar forças externas e escolher as internas. E quando o diabo ele aparece no tarô, ele não ameaça, ele espelha aquilo que você está vivendo. E ele mostra onde a espiritualidade virou apego, controle, identidade ou até mesmo uma muleta. Isso dói, porque mexe com aquilo que a gente usa para se sentir seguro. Mas a consciência, ela nunca vem para confortar primeiro, ela vem para te alinhar. E a parte obscura da espiritualidade não é algo a ser combatido fora, é algo a ser reconhecido dentro, onde você se apega, onde você se engana, onde você prefere a prisão conhecida como talvez uma liberdade, e você prefere essa liberdade que assusta, que é o aprisionamento. E espiritualidade madura não te prende a nada, ela te devolve a si mesmo com mais verdade, mais responsabilidade, mais presença.